Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano B. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Hoje, dia 25 de agosto, nossa 15ª semana de aula de ciências. Então vamos lá, o que é que a gente vai estudar hoje? Bom, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre as misturas. Muitas coisas que existem, quase tudo que existe na natureza, praticamente tudo, ela está misturada, né? As substâncias se encontram misturadas. Tanto é que aqui, se você acompanhar comigo aqui no texto, vou colocar aqui um marca-texto, um laser point, dificilmente na natureza são encontradas substâncias puras, ou seja, que não estão misturadas com outras substâncias. O mais comum são as misturas. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu hoje é difícil demais encontrar alguma substância pura na natureza. Elas sempre se encontram misturadas. E o que são essas misturas? Como é que elas se encontram? Essas misturas elas são combinações, né, de duas ou mais substâncias. Então, se eu tenho duas substâncias misturadas, eu já tenho uma mistura, né? Só vou ter a substância pura quando eu só tenho aquela substância. Por exemplo, eu tenho só ouro, eu tenho só água, né? Então, isso aí significa que eu tenho uma substância pura. Mas água, geralmente, se eu colocar um sal dentro da água, colocar sal dentro da água, eu já não tenho mais substância pura. Eu tenho sal misturado com a água, combinado com a água, né? A água do mar ou dos rios, por exemplo, é uma mistura formada por água e diversos sais minerais que estão dissolvidos na água, que estão, né, se combinando com a água. O ar que respiramos é uma mistura de gases, né? Existem vários gases no ar, né? Nesse exato momento você está respirando oxigênio, mas não só oxigênio, né? Você está respirando nitrogênio, você está respirando gás carbônico e gás hélio muitos e muitos outros gases, gás carbônico, um monte de gases, né? Então, o ar que respiramos é uma mistura de gases, entre eles o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás carbônico e também vem junto com o ar o vapor de água. Veja só, aqui eu tenho uma garrafinha de água mineral. Você olha a garrafinha de água mineral, você só está vendo a água lá dentro, né? E você diz assim, aqui é água pura. Aqui dentro só tem água, eu só estou bebendo água. De jeito nenhum. Você não está bebendo só água. Você compra uma garrafinha de água mineral, a palavra até mineral significa que tem sais minerais dissolvidos. Dentro da água que você está bebendo na garrafinha de água mineral que você comprou, olha aqui a quantidade de coisa que vem dentro da água, olha. Vem um negócio, um sal mineral chamado bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, sulfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato e cloreto. Aí eu pergunto a você, meu coleguinha, você está bebendo água pura quando você bebe água mineral? De jeito nenhum. Fora a água que tem aqui, você tem quantas substâncias? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Com a água, 12. Então você está aqui ingerindo 12 substâncias diferentes, junto com a água, evidentemente, né, que está dentro dessa garrafinha. Então, a água mineral é um exemplo de mistura, pois nela há diversos minerais dissolvidos, o que pode ser constatado no rótulo da garrafa. Você pode observar toda vez que você for tomar uma garrafinha de água mineral, se não vai ter esses sais minerais, todos esses sais minerais dissolvidos aí na garrafinha, né, dentro da garrafinha de água mineral. Sabendo que misturas são combinações de duas ou mais substâncias, no caso da água mineral a gente viu que é uma combinação de 12, né? Então, sabendo que misturas são combinações de duas ou mais substâncias e que as substâncias formam os diferentes materiais, podemos dizer que há diversos exemplos de misturas no nosso dia a dia. Por exemplo, os resíduos sólidos, popularmente chamados de lixo, podem ser considerados um exemplo de mistura, pois é comum encontrarmos neles materiais como plástico, metal, madeira, papel, vidro, borracha, um monte de coisa. A quantidade de coisa que tem aqui. Isso aqui é uma mistura, né?
né? Até os urubus já estão aqui misturando. Até, tô percebendo que tem até um homem aqui catando lixo, agora que eu vi. Eu nem tinha visto. Ó, tem um homem aqui no meio de lixo. São pessoas que, infelizmente, é, às vezes usam o lixo para poder tirar o seu sustento, né? Para catar latinha, essas coisas. É uma triste realidade do nosso país, né? A tradicional dupla feijão com arroz, muito comum nos pratos dos brasileiros, também é uma mistura, na qual se distinguem facilmente dois tipos de componentes: os grãos de arroz e os grãos de feijão. Então, você está aqui um prato maravilhoso aqui de feijão com arroz, e você consegue ver aqui onde é que está os grãozinhos de arroz e consegue ver aqui os grãozinhos de feijão. Mas é uma mistura, né? Você consegue identificar onde cada um está, mas continua sendo uma mistura. Existem dois tipos de mistura, viu? Vamos estudar agora os tipos de mistura. As misturas podem ser de dois tipos: as homogêneas ou as heterogêneas. Então vamos lá, quais são as misturas homogêneas? Vamos lá, minha gente. Eu sei que é difícil, a gente vai aprender dois termos novos: homogênea e heterogênea. A palavra homogênea quer dizer tudo igual, certo? Homo quer dizer igual, certo? Homo quer dizer igual. Lembre-se, homogêneas, homo igual. Então, misturas homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, ou seja, tu tá olhando para aquilo, tu tá vendo uma cor só, você não sabe. Por exemplo, aqui no feijão com arroz, tem aspecto uniforme? Não, porque eu tô vendo que o arroz é branco, tô vendo arrozinho branco, tô vendo aqui o feijãozinho marronzinho escuro, né? Então, é um aspecto uniforme? Não, porque estou vendo cores diferentes. Seria uniforme, por exemplo, se eu estivesse vendo aqui tudo branco, uma cor só, um aspecto só, uma textura só, uma consistência só. Então eu teria aqui, estaria visualizando aqui um alimento de aspecto uniforme, né? Então olha só, nas quais não conseguimos distinguir seus componentes. Então, o aspecto é uniforme quando a gente não consegue distinguir quem é quem. Ou seja, não conseguimos separá-los visualmente, eu não consigo identificar quem é quem. Exemplos de misturas homogêneas são água mineral. Vocês viram? Água mineral. Vocês conseguem ver onde está aqueles 11 minerais que eu falei para vocês: estrôncio, sódio, potássio. Vocês conseguiram ver? Vocês conseguem ver dentro da água mineral? Não, porque tem um aspecto uniforme. Acho que você nem sabia que tinha, junto com a água, mais 11 substâncias dissolvidas. Só que estão ali tão bem dissolvidas que eu não consigo dizer onde elas estão, né? Porque se dissolveram muito bem ali na água. Então, um exemplo é a água mineral, na qual há diversos sais minerais dissolvidos. Ligas metálicas, o que quer dizer isso? Por exemplo, você compra uma panela de aço inoxidável. O aço, ele não é um metal, ele é uma mistura de vários metais, o que forma uma liga metálica. Só que você não percebe que ali existem vários metais misturados, como o ácido inoxidável, né? Que é composto por ferro, carbono e outros metais em quantidades menores. O ar atmosférico, o ar que você está respirando agora, que você coloca para dentro dos pulmões, né? É uma mistura homogênea. Você consegue ver onde é que está o oxigênio, onde é que está o hidrogênio, você consegue ver onde é que está o nitrogênio, o gás hélio, o gás carbônico, você não consegue. É uma mistura homogênea, porque tem um aspecto uniforme. Homo, tudo igual. Você não consegue diferenciar um do outro, mas é uma mistura de substâncias diferentes. Só que você não consegue identificá-las. Então, o ar atmosférico que é uma mistura de gases. Então, vamos lá. Eu falei o exemplo aqui da água mineral. Então aqui, ó, a quantidade de sais minerais que tem dentro de uma garrafinha de água mineral. Então isso aqui é uma mistura homogênea, porque é formada por, no caso aqui da água mineral, por 12 componentes, 12 substâncias, mas eles se misturam de tal jeito que você não consegue ver onde é que está cada um, você não consegue. Olha aqui, uma panela de aço inoxidável, né? Então, esse aço ele é feito da mistura de ferro, carbono e muitos outros metais em quantidades menores que vão formar o aço inoxidável, né? O ar que a gente respira, formado por vários tipos de gases, mas eles estão tão bem misturados, você não consegue identificar
onde é que está um, onde é que está outro. Então são todos eles, são misturas o quê? Homogêneas. Eu estou vendo tudo igual. Estou vendo nada diferente, né? Então, homo de igual, homogêneas. As misturas heterogêneas, esqueci de destacar aqui de vermelho, misturas heterogêneas. Já as misturas heterogêneas são aquelas nas quais é possível distinguir seus componentes. Eu consigo ver onde é que estão as substâncias. Exemplo de mistura heterogênea são água e óleo, água e areia, lixo doméstico, entre outros. Por exemplo, olha só, isso aqui eu estou colocando óleo dentro da água. Isso é uma mistura homogênea ou heterogênea? Hétero quer dizer diferente. Então eu estou conseguindo ver as substâncias. Estou vendo que o óleo está aqui em cima e estou vendo que a água está aqui embaixo. Tá vendo? Consigo ver as duas substâncias. Então estou vendo aqui duas fases. A fase da água e a fase do óleo. Então, dois componentes, duas fases. Então, pergunta a você, caro coleguinha, isso é uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea, lembrando. Homo, que a gente viu antes, quer dizer igual, e hetero, quer dizer diferente. Então, estou vendo as diferentes substâncias aqui presentes, né? Visualmente, estou vendo elas diferentes, né? Aqui, mais uma vez, colocando... Olha só, aqui colocou óleo, colocou... Eu não consegui alcançar aqui porque está em inglês. Olha só as diferenças aqui. Você consegue ver onde está um e onde está o outro. Tá vendo? Deixa eu passar de novo. Desculpa aí. Óleo, colocou o óleo. Colocou água. Agora vai colocar aqui um colorífico aqui, e aqui uma aspirina. Olha o que é que acontece? Acontece esse movimento aqui. As substâncias não... Perceba que formou uma mistura heterogênea. Estou vendo até as cores diferentes. Estou vendo onde está uma coisa e onde está outra. E no caso aqui, olha só. Isso aqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Cada componente que eu estou vendo aqui, eu chamo de componente, estou vendo aqui areia, estou vendo aqui água e estou vendo aqui óleo, certo? Isso aqui eu vou chamar de fase, a fase da areia, a fase da água e a fase do óleo. Eu pergunto a vocês, componentes são as substâncias, fase é o que eu estou enxergando. Eu estou enxergando a fase do componente óleo, tá aqui. Eu estou enxergando a fase do componente água, tá aqui. Eu estou enxergando a fase do componente areia, tá aqui, ó. É um sistema trifásico aqui, ó. São três fases, óleo, água, areia. 3 componentes, 3 fases. Ah, professor, e se eu misturasse aqui um pouquinho de açúcar nessa água? Eu ia conseguir ver o açúcar? Não. Aí você ia ter 4 componentes e 3 fases. Você ia ter o óleo, os componentes aqui a gente ia ter óleo, água, açúcar e areia. Mas quantos componentes eu ia estar enxergando? Só 3. Né? Na verdade, eu estou enxergando quantas fases, né? Componentes não, fases. Só 3. A da areia, a da água que está misturada com açúcar e aqui a fase do óleo. Mas isso a gente vai deixar para depois, para não confundir vocês. Ok? Nas misturas homogêneas, há apenas uma fase. Claro, tudo é uniforme. Por exemplo, a água mineral que você compra tem lá 12 substâncias, contando com 11 sais minerais e a água. Você está vendo onde está cada uma? Não. Então, tu está enxergando quantas fases? Só uma. Estou enxergando uma cor. Né? Na verdade, a água é incolor, mas eu estou enxergando como se fosse uma cor só, um aspecto só, uma coisa só. Então, toda mistura homogênea, ela só apresenta apenas uma fase, um aspecto só. Pois percebemos o mesmo aspecto em toda a sua extensão, em toda a composição ali. A mistura homogênea também é chamada de solução. Vejam só, toda mistura homogênea também é chamada de solução, só as homogêneas. Em uma solução aquosa, é possível reconhecer o solvente, no caso de uma solução líquida, né, uma solução, é possível reconhecer o solvente, que é a substância que se dissolve, né, que dissolve, aliás, o solvente é o que dissolve, por exemplo, a água, e o soluto, que é aquele que vai ser dissolvido. Como assim, professor? Por exemplo, posso ter uma porção de água, e aí jogar uma pitada de sal. Qual é o componente em maior quantidade? Água. Qual é o componente em menor quantidade? Por exemplo, aqui está colocando açúcar. Então aqui é o solvente, né? E aqui é o soluto. Solvente é o que vai dissolver. Soluto é o que vai se dissolver no solvente, certo?
Então, no exemplo a seguir, a solução de água com açúcar, solução quer dizer mistura homogênea, né? Então, no exemplo a seguir da solução de água com açúcar, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Tá difícil isso? Né? Ah, e se não fosse açúcar, fosse sal, então sal seria o soluto. Ah, mas se não fosse nem açúcar e nem sal, fosse café, então café seria o soluto. A substância aqui em menor quantidade eu vou chamar de soluto. E aquele que vai ser usado para dissolver, vou chamar de solvente, no caso aqui água. Poderia ser álcool, por exemplo, gasolina, né? Nas misturas heterogêneas pode haver duas ou mais fases. Presta atenção, a gente viu nas misturas homogêneas que toda mistura homogênea só tem uma fase, porque ela só tem um aspecto. Nas misturas heterogêneas, já que as substâncias elas não se dissolvem umas nas outras, então você vai ter mais de uma fase. No caso aqui eu tenho água e óleo. E se eu misturar água com óleo, o que é que acontece? Olha só, eu consigo visualizar aonde o óleo está e aonde a água está. Então aqui é uma mistura heterogênea, certo? Dependendo dos componentes que fazem parte delas e que possam ser distinguidos visualmente. Então pode haver duas ou mais fases. Aqui ó, tem três componentes, três fases: o óleo, a água e a areia. Falei sobre isso, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deem uma estudada, deem uma revisada, procure relembrar aí, né, o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea, o que é uma solução. A solução é toda mistura homogênea, porque só apresenta uma única fase, né? Se liga aí nessa questão do que é solvente, do que é soluto. Na próxima aula a gente continua trabalhando um pouquinho mais sobre essas misturas homogêneas e heterogêneas, viu? Então até a semana que vem, um abraço para cada um de vocês e tchau.